Então, bom dia, gente. Vamos seguir aqui com a aula da Bhagavad Gita. Hoje, a nossa terceira aula. Como vocês têm percebido, eu gosto de enrolar, então eu vou seguir expondo mais alguns conteúdos introdutórios para vocês, antes da gente entrar no texto, ok? Então, compartilhando aqui os slides. Não vai ser sempre com slides, tá? Mas, para essa primeira etapa aqui do nosso estudo, a gente vai usar os slides. Então, deixa eu colocar aqui. Então, nós vimos, né, os três primeiros aqui. A gente, na aula passada, basicamente se ateve a esses temas da origem do texto, os períodos históricos. Vamos agora falar um pouquinho sobre os conteúdos dessa obra. Então, eu separei aqui para vocês, uma observação prévia de que a Bhagavad Gita, assim como o texto maior, o Mahabharata, no qual ela está incluída, acho que isso já ficou claro para vocês, né? A gente vai estar tratando da Bhagavad Gita dentro do Mahabharata, que é essa narrativa maior, essa história que está por detrás do texto da Bhagavad Gita. Então a gente pode dizer que essa obra, né, ela vai abordar três grandes temas. O primeiro deles, que é inclusive a função das epopeias, quando a gente vai olhar lá para Grécia, né, e a gente tem comparado o Mahabharata com a, a Ilíada e a Odisseia, né, que são duas epopeias também famosíssimas na história da humanidade. O que que esses textos têm como função, né? Uma das funções é descrever a própria história e a cultura daquele povo, daquela civilização. Então, se você vai ler a Ilíada e a Odisseia, você vai ter ali riquíssimos, né, conteúdos a respeito da história da Grécia, a respeito da cultura da antiguidade, a cultura daquele povo em específico. A mesma coisa acontece com o Mahabharata e a Bhagavad Gita. A gente vai ter nessa obra uma exposição riquíssima de toda a cultura da Índia antiga. E vai ter essa exposição da história, né, dos períodos, das dinastias, dos reinados, das, dos acontecimentos principais daquela época, né, envolvendo personagens lendários, reis, sábios, santos. Tá? Todas essas histórias estão narradas no Mahabharata. De modo que, por si só, independente da Bhagavad Gita, ela é uma história maravilhosa de ser conhecida. Existem versões resumidas dessa história que vocês podem ler. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu até indico algumas opções do Mahabharata em português mesmo, que vocês podem ler, assim, não é difícil. Lembre que o texto completo, o texto original é muito longo, né? Mas existem essas publicações resumidas. E depois existe também filmes, tá? Temos filmes do Mahabharata contando a história. Vou indicar depois para vocês ali no grupo também uma opção de filme, um que está no YouTube, vocês podem acessar facilmente, um filme de uma duração de mais ou menos 6 horas, feita por um diretor francês, que agora eu não me recordo bem o nome, e é um bom filme para ilustrar para vocês essa história. Então, esse é um primeiro tema abordado nessa epopeia, né? O contexto cultural histórico.
O segundo tema, que é realmente muito enfatizado dentro dessa epopeia, é a questão ética. Né? Então, o texto ele vai trazer um ensinamento profundo sobre qual é o comportamento ou a ação adequada para o ser humano neste mundo, ok? Então, qual é a ação ética, a ação correta neste mundo? Esse tema é chamado de Dharma. E isso vai ser assim, ó, amplamente discutido neste diálogo entre Krishna e Arjuna. O tema do Dharma. O que que eu devo fazer? O que que eu não devo fazer? Como ter o discernimento a respeito do que é certo e o que é errado para minha ação no mundo. E o terceiro nível seria esse nível espiritual, metafísico, teológico, né, que vai descrever a busca espiritual do ser humano, né, o nosso desejo de encontrar uma solução espiritual para os problemas existenciais da vida e conhecer assuntos que fogem à percepção dos sentidos e até mesmo o alcance da nossa razão. E são esses assuntos metafísicos, como da onde eu venho, para onde eu vou, qual é a natureza última do meu ser. Né? Há algo ah, imortal dentro de mim, né? Para além disso que nasce e morre. Existe Deus? Como é Deus? Qual a relação entre Deus, o mundo e os seres? Então, esses temas, tá, que compreendem dentro da filosofia o tema da metafísica e dentro das religiões a teologia, também vai ser um tema amplamente explorado nesse diálogo entre Krishna e Arjuna. De modo que eu resumi aqui para vocês. Deixa eu só encontrar a forma de passar o slide. Aqui. Os temas principais da Bhagavad Gita. Então, temos aí a metafísica, como eu acabei de explicar, a teologia. A gente tem o tema da cosmologia. O que é a cosmologia, né? Diferente da teologia, teologia fala diretamente a respeito de Deus, a natureza de Deus. A cosmologia vai falar sobre a natureza desse mundo, né? E como esse mundo é criado, ou como esse mundo, ele, numa linguagem, vamos dizer assim, mais fiel à visão védica, né? A gente discutiu isso. Não é que o mundo seja exatamente criado, o mundo ele se manifesta, né? Então, como o mundo se manifesta, como ele deixa de se manifestar, esses são assuntos relativos ao que a gente chama de cosmologia. Depois tem todo esse tema prático a respeito da nossa vida prática, né? Que é a psicologia. Então, vai se tratar amplamente sobre a natureza da mente, os sentimentos humanos, a virtude e os vícios. Krishna dá, inclusive, assim, listas maravilhosas de virtudes e vícios, né? Coisas a serem cultivadas e coisas a serem superadas na nossa natureza. E depois o tema da ética, né? Como a gente disse que é o Dharma, e o tema Yoga. Tá? Lembrem que a Bhagavad Gita é uma escritura que fala o tempo todo sobre yoga. Cada um dos 18 capítulos desse texto, ele é nomeado como sendo um tipo de yoga. Por exemplo, o primeiro capítulo da Bhagavad Gita é a lamentação do Arjuna. Tá? Ele está lamentando o fato da guerra e ele está assim argumentando várias coisas a respeito daquela situação calamitosa em que ele se encontrava.
Então, esse capítulo ele é chamado de Arjuna Vishada Yoga, que significa o yoga da lamentação de Arjuna. Interessante, né? Depois, o segundo capítulo ele vai ser chamado de Sankhya Yoga, né? É o capítulo que vai falar sobre a filosofia Samkhya, que busca fazer o discernimento entre o que é espírito e o que é matéria. Depois o terceiro capítulo vai ser chamado de Karma Yoga, né? Um capítulo que vai falar sobre como agir no mundo, como desempenhar o Dharma e fazer isso como uma prática de yoga. E assim vai, né? Todo o texto ele vai tratar sempre de todos os temas como sendo uma pecinha, né? Dentro desse grande quebra-cabeça que é o sistema do yoga, a filosofia do yoga. Ok? Dito isso, a gente vai entrar num assunto agora que é importantíssimo para vocês entenderem bem o tema discutido dentro da Bhagavad Gita, tá? Esse assunto, então, ele é chamado de Purushartha. Vejam a palavra aqui em cima. Purusha Artha. Vocês vão geralmente encontrar essa palavra junta, tá? Esses dois As, eles se ligam, formando um A longo, e aí vocês vão ouvir assim, Purushartha, como se fosse uma palavra só. Mas é uma palavra dupla, é uma palavra, como a gente diz, composta pelo termo Purusha, que praticamente todo mundo aqui lembra, já ouviu, Purusha indicando a natureza espiritual, né, que se diferencia da natureza material, do corpo. Porém, a palavra Purusha, ela não quer dizer só isso, né, e não quer dizer sempre isso. Às vezes, Purusha é também usado. Ô, Marcos, o som piorou bastante, pelo menos pra mim. Pior para vocês? Que continua igual. Para mim também continua igual. Então, não piorou. Marçal, acho que alguma coisa com o seu equipamento. Mas tudo bem, me deem um feedback, tá? Se acontecer, me avisem, porque é bom que a gente cuide do som aqui para que a gravação fique boa para as pessoas que vão assistir depois. É, Então, a palavrinha purusha significa também ser humano. Simplesmente isso, tá? Ser humano, pessoa, sujeito. Então, traduzam Purusha aqui como sujeito, pessoa, ser humano. E a palavra Artha significa objetivo, propósito, meta. Então, esse tema Purushartha trata dos objetivos da vida humana. Alguém perguntou na aula passada ou retrasada, qual o sentido disso tudo? Por que que a gente está vivendo isso tudo? Né? Então, os Vedas, né, os sábios védicos, eles nos dizem que a vida humana tem basicamente quatro propósitos. Vamos ver quais são eles? Então, eu estou citando aqui na ordem em que isso é classicamente apresentado, tá? E aí vocês vão entender por que é apresentado nessa ordem. O primeiro sentido ou objetivo da vida é Dharma. O que que é o Dharma? Vamos entender o Dharma no seu sentido mais abrangente primeiro. Dharma é a ordem do universo, são as leis do universo.
tá? É aquilo que faz com que o universo, ao invés de ser caos, seja cosmos. Né? Vocês conhecem esses conceitos? Caos e cosmos, né? Caos é uma palavra que a gente usa mais frequentemente, porque muitas vezes a gente sente que a nossa própria vida está um caos, né? Quer dizer, bagunçado, desordenado, né? Virado de ponta cabeça. E a oposição do caos é o cosmos. Esses são conceitos do grego, né? Que quer dizer o universo ordenado, o universo que é regido por princípios, leis, né? Que faz com que a gente olhe para isso e a gente veja algum sentido, né? Então, o Dharma, no sânscrito, significa essas leis, essa ordem do universo. Quando existe lei, ordem no universo, significa que cada coisa particular, cada pequena coisa ou cada pequeno ser cumpre uma função dentro do todo. Dá para entender esse princípio? Se o universo ele é ordenado, significa que cada parte cumpre uma função perante o todo, tá? Aquilo não está solto, né? Aquilo não está fazendo qualquer coisa. Aquilo está em sintonia, entendendo o papel que ele está cumprindo em relação ao todo. Um exemplo que é muito usado para isso, né? Vocês talvez já tenham até imaginado isso agora na cabeça de vocês, são as células do nosso próprio corpo. As células do corpo operam a serviço do corpo inteiro. E quando uma célula ela começa a agir de maneira discrepante, ela começa a gerar problemas para o corpo, né? Então, dizem que o câncer é isso. São células rebeldes que não se sujeitam à ordem do corpo, né? E que vão agir de maneira independente, provocando uma perturbação, um abalo ali naquele equilíbrio. Então, usando esse mesmo exemplo das células em relação ao corpo, eu já disse isso para vocês na aula passada, que a visão védica, né, é que assim como nós somos corpos, o planeta também é um corpo de um ser vivo, o universo também é um corpo vivo, e nós somos células desse grande corpo. Então, todos nós cumprimos um papel no mundo, uma função no mundo. Este é o nosso Dharma pessoal. Tá? Então, entendam agora. Dharma como um conceito abrangente, genérico, a ordem do universo, as leis do universo. O meu lugar no mundo, o meu papel no mundo, é o meu Dharma pessoal. Isso é chamado de Swadharma. A palavrinha Swa, em sânscrito, indica seu, sua. Então, seu próprio Dharma. Que é, por si só, já uma grande questão existencial para nós seres humanos. Concorda? A gente, desde que a gente está aqui, a gente vem se perguntando, né? Qual é o meu papel no mundo? Para que eu vim? Né? O que eu devo fazer? Para outros seres, isso é muito mais claro, é mais óbvio. Por exemplo, uma cadeira, que é um ser inanimado. Ela não se pergunta, né? Ah, será que eu estou aqui no mundo para servir para as pessoas sentarem em cima de mim? Ou para alguém jogar eu na cabeça de outra pessoa, né? A cadeira não fica com esse tipo de crise existencial sobre para que ela serve. Ela está ali, né? Foi designada, inicialmente ela não foi designada para ser jogada na cabeça de uma outra pessoa, né? Ela foi designada para servir de assento. Esse é o Dharma da cadeira. Os elementos na natureza cumprem esses dharmas, né, que são muito diretos também, como, por exemplo, o fogo.
Ele cumpre o Dharma de iluminar, de queimar, de transformar. A água cumpre o Dharma de molhar, hidratar, lubrificar, nutrir, preencher. E assim cada coisa na natureza vai cumprindo o seu Dharma. Mas nós, seres humanos, às vezes a gente tem dificuldade em relação ao nosso próprio Dharma. A gente não entende muito bem o que fazer, até mesmo porque o nosso Dharma, ele não é um só, eles são vários. A gente estava brincando aqui antes de começar a aula, né, sobre as multitarefas. Como os nossos dharmas são vários, às vezes para a gente é inclusive difícil estabelecer uma prioridade ou uma hierarquia, né? Vou dar um exemplo para vocês. É meu dharma, aqui e agora, dar aula da Bhagavad Gita para vocês. Concordo? Eu me comprometi com isso, vocês se comprometeram também, a gente marcou um horário, a gente está aqui para isso. Então imaginem que eu ontem saí, fui para uma balada, bebi horrores e chega quarta-feira, 7:30 da manhã, cadê o Marcos? Não apareceu para dar aula. Despertador tocou várias vezes, ele não acordou, ficou dormindo. Aí eu tô descumprindo o meu dharma com vocês, concorda? Vocês vão pensar, essa pessoa é muito irresponsável, eu não vou mais ser aluno dele. Imagina fazer isso com as pessoas. Agora imagina uma situação diferente dessa. Vocês chegam 7:30 da manhã para assistir a aula e eu não apareço. Aí vocês, puxa, o que aconteceu? Ele furou com a gente, né? Dali meia hora eu mando uma mensagem para vocês. Gente, minha esposa passou mal durante a noite, a gente está aqui no hospital. Eu estou cuidando dela, não tive condições de avisar vocês antes. Vocês, então tá bem, então tá tudo certo, a gente compreende. Por quê? Porque cuidar de uma pessoa que está doente, né, numa situação de emergência, justifica eu descumprir o meu dharma com vocês nessa manhã. Entendem? Né? Então, o ser humano ele precisa ter esse bom senso, esse discernimento de saber como cumprir os dharmas e quando esses dharmas aparecem tudo ao mesmo tempo, como é que eu vou saber o que é prioridade em relação a quê? Né? Então, esse tema do Dharma, ele permeia a vida. Durante toda a nossa vida, desde que a gente é uma criancinha, a gente passa a ocupar um lugar no mundo e, consequentemente, papéis a serem exercidos. Ah, mas a criança não tem papel nenhum. Tem. A criança está ali exercendo um papel de filho, de filha. Ela já está recebendo educação. Ela está sendo introduzida na cultura, nos valores, e espera-se que ela corresponda a essa educação. Ela precisa já começar a moldar o seu comportamento para se adaptar, né, a esse contexto em que ela vive. Gente, para o yoga, para os Vedas, o ser humano é um ser social, é um ser coletivo. Tá? A gente não está aqui solto no mundo. A gente precisa responder à altura dos nossos papéis na vida. E durante toda a vida a gente vai ter papéis. Se lá na infância era ser filho, filha, aluno na escola, depois na vida adulta vai ser um profissional, ser um pai ou uma mãe. Em alguns momentos a gente vai exercer um dharma de amigo,
Em outros momentos, a gente vai estar exercendo um dharma de sermos cidadãos comprometidos politicamente com o mundo. Depois, na nossa idade avançada, eventualmente a gente vai ter outros dharmas, a gente vai precisar cuidar de uma mãe ou um pai muito velhinhos, a gente vai, eventualmente, cuidar de netos, a gente vai, às vezes, se dedicar para projetos onde a nossa experiência profissional ao longo da vida, né, pode ser transmitida para as pessoas que estão começando a aprender aquilo, aquela profissão. Então, durante toda a vida, a gente vai trafegando aí, transitando entre dharmas. E isso é o que dá sentido para a vida. Isso é o que faz com que a gente se sinta conectados com o mundo, fazendo parte da sociedade, né? Entendendo o nosso papel, se sentindo feliz ou infeliz por conseguir cumprir bem ou não conseguir cumprir bem esses papéis, né? Percebem o quanto isso ocupa a nossa mente e dá sentido para a nossa vida? Então, esse é o Dharma. Em seguida, o yoga ele vai dizer que nós temos um outro propósito, que vejam, nós somos seres espirituais que viemos aqui para um mundo que é um mundo material, um mundo físico. Então, nós temos interesse em interagir com esse mundo físico. A gente tem uma curiosidade de experimentar a matéria. E isso se dá de duas formas, tá? Isso se manifesta dentro de nós de duas formas. Primeiro, nós temos uma motivação de conquistar ou possuir coisas materiais. Vocês podem ver que isso se manifesta já na tenra infância, né? Você põe duas crianças para brincar, distribui lá os brinquedos, rapidamente vai vir, esse é meu, e esse é meu. Aí vão começar a brigar, né? Não, esse aqui era meu, esse... E aí já começa aquela disputa de ver quem que possui o quê. Hum? Então a nossa vida nesse mundo ela é repleta disso, né? Os seres estão disputando a conquista dos bens, dos objetos materiais, tá? Isso é inerente ao ser vivo. Isso é tão inerente que, inclusive, brota de uma necessidade real, né? A gente sabe que se a gente não tiver comida, se a gente não tiver água, se a gente não tiver um abrigo, a gente vai sofrer muito. Então, o que que a gente faz? Rapidamente na vida a gente entende isso e a gente entra nessa corrida por possuir as coisas que vão sanar as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades materiais. Isso é o que é chamado aqui em sânscrito de artha, ok? Artha. Que hoje, né, numa sociedade, numa cultura, vamos colocar aí, né, civilizada, como é a nossa, né, em algum grau civilizada, isso se expressa na nossa busca pelo dinheiro, né, porque o dinheiro simboliza todas as riquezas. Com o dinheiro, eu pago o aluguel da minha casa, eu pago a conta de luz, eu faço a compra de comida no mercado. Hum? Então, todas as necessidades materiais, elas acabaram sendo simbolizadas, representadas pelo dinheiro. Por isso que vocês vão ver muitas vezes a palavrinha artha significando também prosperidade, riqueza. Então, esse é um dos grandes objetivos da vida. Em seguida, a gente tem o kama, com K. O que que é kama? É o nosso desejo de desfrutar das coisas materiais, tá? Artha é o desejo de possuir. Kama, o desejo de desfrutar.
esses dois caminham juntos, concorda? Né? Para que que eu quero possuir? Para desfrutar. Hum? Como é que eu vou desfrutar? Possuindo. Então, o desejo de desfrute, o desejo de prazer, né, em todos os aspectos. Vocês sabem, existe um tratado na cultura da Índia, um texto clássico também, né, chamado Kama Sutras, que são os sutras a respeito do prazer, e nesse caso, Kama se refere ao prazer erótico, o prazer sexual. Porém, Kama não significa apenas prazer sexual, né? Significa também todos os tipos de prazeres dos sentidos. Significa também um conceito mais amplo de lazer, diversão, entretenimentos, ok? E aí vocês vejam como isso também é forte, né? A gente está aqui no mundo tentando se divertir, tentando se entreter, tirando um gosto da vida, né? Um prazer da vida. Isso é cama, né? É uma outra necessidade, um outro sentido para a vida que a gente tem. Gente, por aqui, nenhum juízo de valor ainda, tá? Para essa filosofia, todas essas necessidades são reais e legítimas. O problema é como é que a gente depois vai fazer a hierarquia entre elas, tá? O peso, a medida que a gente vai dar para cada uma. Essa é a grande sabedoria. E depois a gente tem a quarta e última meta, o sentido da vida, que é chamada de moksha, que eu coloco aqui para vocês como sendo as realizações espirituais, tá? A gente pode colocar também como sendo as conquistas espirituais, que se contrapõem a conquistas materiais, tá? Se por um lado a gente tem ali uma parte da nossa energia voltada para ir em busca do dinheiro, das posses materiais, existe uma outra necessidade profunda dentro de nós que caminha, né, para essas conquistas espirituais. O yoga vai dizer, tá? Vocês já podem imaginar que esse é o sentido mais profundo. Esse é o mais importante de todos, tá? Agora vamos refletir um pouquinho, só para a gente fechar essa aula de hoje, sobre a hierarquia entre eles. Vocês vão ver o seguinte, tá? Que quando uma pessoa coloca artha, os desejos materiais, cama, o desejo de desfrutar, né, dos sentidos, como o maior e principal objetivo da vida, fazendo com que o Dharma e Moksha fiquem abaixo desse artha e desse kama, então a gente tem o mal, então a gente tem o vício, então a gente tem todos os problemas e conflitos no mundo, tá? Por que, por exemplo, existem guerras? Porque as pessoas, elas colocam o desejo de poder, o desejo de riqueza, acima dos valores espirituais e acima dos valores éticos. Por isso a gente cai nessa situação lastimável das guerras, né? Que acontece, sempre aconteceu, acontece até hoje. Uhum. Por que que existe tanta corrupção no mundo? Porque, novamente, as pessoas colocam o desejo de riqueza, o desejo de desfrute acima dos valores espirituais, dos valores éticos.
Tá? Então, sempre que Artha e Kama se tornam prioridade em detrimento de Dharma e Moksha, nós temos o mal. Essa é o grande tema dentro da história do Mahabharata. Tá? A gente vai ter lá um conflito entre dois grupos da mesma família, um grupo extremamente virtuoso, interessado em proteger o Dharma e os valores espirituais, e o outro grupo tramando, né, trapaças para poder obter riqueza e desfrute. E por isso surge o conflito. Então, qual vai ser o ensinamento de Krishna na Bhagavad Gita, né? Ele vai mostrar o tempo todo a importância da gente restaurar o Dharma e, em seguida, Moksha como as prioridades da nossa vida. Se a gente coloca Dharma e Moksha como as prioridades da vida, certamente, então, a gente está indo por um bom caminho de uma vida autorrealizada, né? E colocar Dharma e Moksha como prioridade significa que eu devo me abster completamente, abrir mão completamente de Artha e Kama? Não, tá? Na visão do yoga, não. A gente apenas deve moderar a nossa busca material perante esses princípios da ética e dos valores espirituais. Tá? Se essas quatro coisas estiverem bem equilibradas na nossa vida, então certamente a gente está indo para um bom caminho. Por isso que dentro da ordem de apresentação, o Dharma vem primeiro, em seguida a gente tem no meio Artha e Kama e em seguida Moksha. É como se simbolicamente, tá? As nossas propensões de Artha e Kama, elas estão protegidas, elas estão recebendo esse contorno de Dharma e Moksha, tá? Dharma e Moksha sendo realmente aquilo que diz respeito aos valores essenciais da pessoa. Hum? Certo? Alguma questão, gente? Vamos deixar uns 5 minutinhos agora para pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer. Estão tranquilas hoje? Estão muito calmas? Marcos, se as pessoas buscassem é, descobrir o Dharma e trabalhar o moksha, não no sentido já de se achar iluminado, mas no sentido de trazer clareza para a vida delas, a grande chance delas alcançarem Artha e Kama seria muito maior, né, do que se você buscar, se você inverter as posições, porque aí você acaba ficando com a mente totalmente tomada pela questão do Artha e do Kama, e você nem lembra muitas vezes que moksha existe, né? Porque as pessoas buscam tanto poder que elas se sentem elas são um Deus, né? Fica meio uma coisa meio assim, e aí parece que se afasta e digamos que no decorrer da vida pode ser até que tenha algumas facilidades e tal, mas e lá na frente, quando a pessoa chegar, todos nós vamos chegar num momento de, digamos assim, onde a gente vai acertar a nossa contabilidade. E aí ali é que vai ter o grande, assim, uma disparidade muito grande, né? Se a pessoa trabalhou só um lado. Eu penso que por isso que tem, no cristianismo fala-se buscai o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Isso deve ter em outras religiões também, né? Porque quando você busca, mas uma busca assim, como é que eu vou dizer isso? Você não num sentido figurado, mas uma coisa equilibrada mesmo, né? Que você busca aquilo, ali você vai ter
mais clareza mental, vai conseguir trazer coisas, né, de uma forma não infantil, né, mas uma forma bem adulta, assim, bem equilibrada. Eu acho que aí equilibra as outras partes também. Exatamente. Tá? A ideia é justamente essa. Se você colocar o Dharma e Moksha como a prioridade, o Artha e o Kama vão naturalmente se realizando ali na proporção devida, na proporção Porque eles equilibrada. se equilibram daí, né? E por um Isso. outro lado, digamos que a pessoa tenha muito dinheiro, conquistou muito dinheiro. Só que ela pode não ter saúde. Esse dinheiro todo dela, ela vai gastar em médico? Ou ela Uhum. vai ter alguma, talvez não, uma situação assim que não seja benéfica, né? Tudo isso pode ser perdido. Vem, Isso. eu tenho muitas propriedades. Vem uma guerra, acaba tudo. Eu fiz lá, tenho uma colheita muito grande, vem alguma coisa, sei lá, alguma coisa da natureza mesmo, né? E vai lá e destrói tudo aquilo. E daí? Sim. Então, aí a pessoa fica. A gente vê, eu já vi situações onde veio a questão, acho que do plano Collor, a pessoa tinha dinheiro, de repente ficou sem dinheiro, a pessoa, primeiro ela surtou, e depois ela criou doença que ela nunca mais curou, e morreu jovem por causa disso. Pois é. Então, é interessante da gente ver como que as coisas, elas vão, a natureza mesmo, ela parece que vai trabalhando e ela vai dando, vai polindo de alguma forma as pessoas, né? Hum. Agora, também Bem é isso. natural que algumas pessoas, elas estejam ainda, como nem todos nós estamos no mesmo, digamos assim, no mesmo patamar, algumas estão mesmo, nessa busca maior. Elas ainda precisam é, trabalhar mais coisas, porque talvez espiritualmente falando, elas ainda são muito jovens, né? Uhum. Sim, com certeza. A gente pode usar essa imagem, né? Digamos que esses mais jovens ainda estão muito encantados, deslumbrados com o sabor do mundo material e não despertaram suficientemente, né, a sua busca espiritual. Tudo bem, faz parte, né? Cada um vai ter seu tempo, seu aprendizado dentro desse processo, ok? Uhum. Ok. Existe mais Obrigada. alguém que quer fazer um comentário? Eu só queria comentar, Marcos, que, enfim, a todo momento, né, esses quatro grandes propósitos, né, no equilíbrio, nos levam a uma profunda consciência, assim, de interdependência, né, esse conceito da interdependência, né, como uma Uhum. vivência mesmo, como um modo de se relacionar. Sim. No terceiro capítulo, terceiro e quarto, a gente vai ver um conceito de yajna, que é justamente essa interdependência. Perceber que tudo está a serviço de tudo e nós temos que cumprir esse nosso papel, né? Reconhecendo que a gente está recebendo o serviço dos outros seres, né? Aquilo que os outros seres nos oferecem, e entendendo que a gente também cumpre com a nossa parte de oferecer e servir, né? Isso é realmente bem destacado na Bhagavad Gita, em toda a cultura védica. Certo, gente? Então é isso, né? Seguimos aí na quarta-feira que vem, no mesmo canal, no mesmo horário. E eu tenho enviado para vocês depois a gravação das aulas, tá? Vai ficar sempre disponível ali no YouTube. Algumas pessoas me perguntam, inclusive, acesso livre? Sim, esse do YouTube vai ficar um acesso livre, tá? Podem, se quiser, compartilhar com outras pessoas, fica totalmente disponível. Ok? Um abraço para vocês, boa semana. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tá.